Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do InspiraCast. Você sabe que essa é a sua oportunidade semanal de buscar um pouco de inspiração para poder inspirar outras pessoas. Eu sou Júlio Volpi, sou apresentador do InspiraCast e também sou fundador da Croma, uma escola de competências voltada para te ajudar a desenvolver liderança e tudo aquilo que seja preciso para você causar um impacto positivo nas pessoas que você lidera. Sabe que a gente está falando muito sobre liderança por inspiração? E no episódio de hoje do InspiraCast, eu queria conversar um pouquinho com você sobre a diferença entre inspiração e a positividade tóxica. Isso mesmo. Muitas vezes a gente ouve de algumas pessoas, né, com as quais a gente convive, que essa coisa de liderar por inspiração não funciona, né? De que as pessoas vivem problemas, elas se deparam com problemas no dia a dia, com situações difíceis, com pessoas que não querem ser inspiradas e que, portanto, nós precisamos ter um pouco mais de dose de realidade. Talvez você já tenha ouvido de um outro lado pessoas que falam assim: poxa, para liderar é só pensar positivo, tudo acontece por um momento, né, difícil, tudo acontece por um motivo. Mas olha, essas mensagens, por mais que possam ter o interesse ou a intenção de serem motivadoras, na verdade elas geram em nós o oposto do que nós queremos. Elas geram desmotivação, elas geram até um sentimento de pressão e acabam por quebrar a conexão com as pessoas. Se você tiver uma posição de liderança, isso é ainda mais preocupante, porque isso acaba na sua condição de líder, trazendo um choque da sua conexão com a conexão do seu time. Então, o episódio de hoje eu quero discutir com você justamente como que eu diferencio a verdadeira inspiração dessa positividade vazia, que não adianta nada e que muito pelo contrário, como a gente já falou, tem alguns efeitos colaterais. Então, como que você que lida com outras pessoas, que se relaciona com outras pessoas, pode inspirar sem cair no discurso vazio ou sem ignorar aquilo que está acontecendo na realidade de hoje. Bom, eu quero voltar alguns episódios quando a gente falava o que significa liderança por inspiração. Esse talvez seja o ponto de partida para a gente poder entender a diferença entre a inspiração e a positividade tóxica. Liderança por inspiração, nós falamos alguns episódios atrás, não é sobre fazer discurso bonito e usar frases motivacionais, nem mesmo vender um otimismo forçado. Só porque você tem uma meta, um objetivo, você ir lá para frente do seu grupo e dizer: gente, vamos, gente, dá para fazer, gente, olha só, é um desafio, mas está na nossa mão. Não. Liderança por inspiração é dar significado para as pessoas. Significado para o trabalho que elas vão fazer, significado para o objetivo que elas têm que superar e, com isso, ajudar essas pessoas a encontrar propósito naquilo que elas fazem. E uma vez criado o propósito, um propósito que seja coletivo e não individual. E aí você, líder, para liderar por inspiração, tem um papel que vai muito além das palavras. Ele vai para a prática, porque você tem aí uma responsabilidade muito forte de criar um ambiente propício para que as pessoas possam dar a sua melhor versão, para que elas possam colocar todo o seu conjunto de competências a serviço dessa meta, desse objetivo. Não porque elas precisam, não porque elas têm que fazer, mas porque elas acreditam naquilo. A liderança por inspiração, ela cria uma conexão entre as pessoas e essa conexão é justamente aquilo que a gente chama de propósito. Essa conexão ela é genuína, portanto, porque ela conecta aquilo que tem de verdadeiro entre cada uma das pessoas. E nesse sentido, você, principalmente numa posição de liderança, se torna mais apto a lidar com os desafios, com os problemas, com as dificuldades de uma forma transparente, de uma forma também genuína, de uma forma verdadeira. Mais do que simplesmente se deparar com o problema, se deparar com a dificuldade e usar um discurso do tipo: vamos lá,
Você vai oferecer um caminho, você vai propor uma forma que nem pode ser talvez a melhor ou a única, mas você vai fazer a sua parte em dizer: "Olha, diante dessa dificuldade, diante desse problema, o caminho que eu imagino para superar o obstáculo é esse". Ou ainda: "Vamos juntos construir qual é o caminho que nós temos e que nós podemos juntos pensar para superar os desafios que a gente está encontrando". Uma inspiração autêntica na liderança, ela tem 3 pilares. O primeiro deles, verdade e transparência. O líder inspirador, ele não esconde desafios e ele nem se esconde atrás dos desafios. Ele encara os desafios junto com o seu time, de mãos dadas, e está disposto a fazer o mesmo. O segundo pilar, empatia e escuta ativa. Inspirar não é só falar e parecer alheio a tudo que esteja acontecendo. Inspirar começa em ouvir, em escutar atentamente com a verdadeira intenção de compreender, colaborar e influenciar. O terceiro pilar é a ação e coerência. As suas palavras precisam se traduzir em comportamentos e em ações. Você não está preocupado ou preocupada em inspirar apenas com palavras, mas você está preocupado e comprometido ou comprometida a inspirar por meio das suas atitudes. Aquilo que nós já ouvimos várias vezes chamar de liderança pelo exemplo. Agora, vamos lá, se a gente conseguiu entender o que é liderar por inspiração, o que então é a positividade tóxica, que pode muitas vezes ser confundida, e por que ela é tão perigosa? Vamos falar um pouco sobre isso e vamos mergulhar um pouco nesse tema. Positividade tóxica, eu me pego muitas vezes pensando sobre ela, porque é algo que realmente nós precisamos ter uma certa distância. Nós, enquanto líderes, não podemos entrar nessa seara tão equivocada de passar uma mensagem vazia, sem significado e que pode desagregar o nosso time. É aquela ideia, você já deve ter visto isso, de que a gente tem que ser positivo o tempo inteiro. Aconteça o que acontecer, você, enquanto líder, tem que manter a sua positividade, tem que manter a sua convicção de que tudo vai dar certo. E nesse momento, nesse tipo de mentalidade, o que acontece? O que é comum acontecer? Nós ignoramos ou minimizamos as emoções, os sentimentos, as perspectivas das outras pessoas, que são legítimas. Só porque nós temos um objetivo de manter essa positividade, essa boa energia a qualquer custo. E aí você vem com aquelas frases que você já deve ter ouvido no ambiente profissional, pessoal, em vários ambientes, porque isso não é uma coisa que diz respeito só ao trabalho. Não fica triste, pensa positivo, vai dar tudo certo. E a pessoa está ali com aquele sentimento, com aquela mágoa, com aquela situação, tentando achar um caminho para lidar com o acontecimento, e você acaba favorecendo a frustração e a desmotivação. Ou ainda, olha, seja grato por aquilo que você tem. Outras pessoas estão em uma situação ainda pior. Nossa, ao invés de você criar um ambiente de recuperação e de crescimento, você vai aprofundar as pessoas, né? Ou essa pessoa que você está se comunicando, ainda mais numa sensação de frustração e de dor por não estar conseguindo resolver um determinado problema. Ou ainda você tem aquela outra que eu particularmente já ouvi bastante, você só precisa querer mais. Se você fosse mais esforçado, você conseguiria. Como se esforço individual fosse a única competência necessária para ter sucesso. Olha, nesse momento a gente conversa um pouco sobre a tal da meritocracia. Meritocracia é um sistema que parte do princípio de que todos têm as mesmas condições. E nós já sabemos muito bem que os times e os indivíduos não saem, não partem dentro de um projeto ou dentro de um objetivo do mesmo ponto de partida. As condições individuais, as condições coletivas transformam o ponto de partida em algo que é único. E nesse sentido, para que as coisas aconteçam,
não é só o esforço individual. É claro que para algumas pessoas, sim, o esforço individual faz toda a diferença. O esforço individual talvez seja o primeiro passo para encontrar o sucesso e conseguir realizar uma entrega sólida e sustentável. Mas, cuidado, porque nem sempre o esforço individual é a única variável que você precisa sinalizar como importante para que algum membro do seu time consiga agir de maneira adequada e fazer as coisas da forma como precisa ser feita ou entregar os resultados dos objetivos no volume que ele precisa ser entregue. Quando um líder usa esse tipo de discurso sem reconhecer as características, as especificidades e até mesmo os desafios, as dificuldades do seu time, a coisa fica ainda pior. Porque não só ele, como eu disse no começo desse episódio, perde a conexão com o seu time, mas ele também perde credibilidade. E credibilidade, gente, você sabe bem, é tão demorada para construir, exige tanta dedicação, tanto empenho, exige que você se esforce genuinamente para a construção da credibilidade, mas para perder, ela se perde em um tempo muito curto. Às vezes, um ou dois eventos são suficientes para que as pessoas deixem de acreditar e de ter em você uma referência de liderança, uma referência de posicionamento. As pessoas não querem líderes que digam que tudo vai dar certo. Elas querem líderes que ajudem a encontrar o caminho, que estendam a mão efetivamente e que demonstrem que se importam com aquilo que está acontecendo. Você sabe, eu escrevi um livro recentemente e ele está aí sempre top 10, top 15 dos livros de liderança, tomada de decisão e resolução de problemas na Amazon. Né? É esse livro aqui, Ninguém Se Importa até saber o quanto você se importa. Eu recomendo seriamente que você faça a leitura desse conteúdo, porque ele vai te ajudar a perceber como você pode se transformar de fato em um líder inspirador. E ele vai te ajudar a entender como é que você, na sua liderança, no seu dia, pode se conectar com as pessoas do seu time, pode demonstrar para as pessoas do seu time que elas são pessoas importantes para você e com isso você de fato construir um modelo de liderança inspiradora. Muito bem. Agora que a gente diferenciou a liderança por inspiração, ou liderança inspiradora da positividade tóxica, como é que a gente separa, né, essas duas? Como é que a gente diferencia essas duas? Eu vou dizer para você que a resposta para essa pergunta está na autenticidade do líder. Quanto mais autêntico você for e capaz de reconhecer a realidade em que a situação está acontecendo, né, seja ela qual for, maior vai ser a chance de você ser um líder por inspiração. Então, vamos comparar um pouquinho algumas situações que acontecem no ambiente de trabalho e como que pode ser uma abordagem diante dessa situação por meio de uma liderança inspiradora e como que seria essa mesma situação sendo abordada por alguém numa positividade tóxica. Vamos lá. A primeira situação que eu queria falar é quando você e o seu time, né, você e uma outra pessoa, estão diante de um desafio difícil. Algo muito desafiador, que você nunca realizou, de repente uma meta grande ou uma situação inesperada que você não está sabendo ali muito bem encontrar o caminho para virar o jogo e construir aquilo que precisa ser construído. Um líder inspirador chega nesse momento para o time e fala assim: olha, gente, nós temos um grande desafio pela frente. Eu sei que não vai ser fácil, mas eu tenho certeza que todos nós juntos podemos encontrar uma solução. O que nós podemos fazer? Quem tem ideias? Como nós podemos construir um caminho para vencer juntos esse desafio? Já um líder que tem ali um contexto, uma mentalidade de positividade tóxica, chega para o time e fala assim: gente, vamos lá, vamos acreditar que vai dar certo, porque tudo vai se resolver no final. No final, tudo dá certo. Talvez você já tenha ouvido essa frase antes. Um segundo exemplo, vamos pegar uma situação quando alguém está desmotivado. Todos nós já devemos ter trabalhado em algum momento com alguém desmotivado. Aliás, todos nós já devemos ter trabalhado em algum momento desmotivados por nós mesmos. Como que um líder inspirador lida ou aborda
uma pessoa que está ali desmotivada? Hã? Vamos lá, deixa eu pensar aqui como que eu faria, né, numa situação dessa. Possivelmente seria mais ou menos assim: "Olha, eu estou percebendo que você está um pouco desmotivado. Está faltando aquela energia, aquela motivação que eu conheço muito bem. Eu estou aqui disponível para conversar com você. Eu queria saber como é que eu posso te ajudar. Como é que eu posso estender minha mão para que você possa voltar a brilhar como você sempre brilhou, né?" Muito bem. Como que seria a abordagem de um líder com uma positividade tóxica? Eu acho que seria mais ou menos assim: "Ah, puxa vida, não fica assim não, tem tanta coisa boa acontecendo, você já parou para pensar pelo lado positivo, para olhar pelo lado do copo meio cheio?" Percebe a diferença? A diferença entre quem está oferecendo ajuda, em quem está se pondo junto no caminho e de quem está ali só apontando um discurso vazio? Vamos lá. Terceiro e último exemplo, né? Todos nós já nos envolvemos em projetos, ou em metas, por exemplo, que a gente não conseguiu atingir, né? Ou projetos que fracassaram, que não deram certo. Se você nunca teve uma meta que você não bateu, ou um projeto que você atuou e que não fracassou, nós precisamos estudar de fato essa situação, porque eu não consigo imaginar alguém no mundo que não tenha passado por essas situações. Se eu sou um líder inspirador e eu estou ali com o meu time, né, vendo aquele sentimento meio que de força, né, de uma vitória programada que não aconteceu, um projeto bacana que acabou não se concretizando, como que eu chego para inspirar o meu time numa situação dessa? Eu chego, por exemplo, e falo assim: olha, pessoal, vamos analisar o que aconteceu. Vamos analisar como é que a gente pode aprender para no futuro, no próximo ciclo, nós conseguirmos superar esse desafio. Porque eu confio na nossa capacidade. Eu sei que a gente pode construir a partir daquilo que nós vamos aprender nessa circunstância. Já um líder que atua com positividade tóxica, numa situação de fracasso, ele olharia para o time, por exemplo, e poderia falar assim: olha, isso aconteceu por uma razão muito clara. Eu acho que agora vamos olhar para frente, vamos colocar nossa energia no futuro e deixa esse motivo para lá. Ou seja, ele não tem um compromisso nem mesmo de entender o porquê que algo aconteceu fora do planejado ou que não chegou ao resultado esperado. Por quê? Talvez porque ele tenha medo de encontrar nele próprio a causa desse fracasso e desse insucesso. Você viu como a forma de reconhecer a realidade e a autenticidade no posicionamento do líder colocam esses dois tipos de comportamento como água e óleo, né? E se tornam nitidamente claros, né? Como um e outro se comportam. Um líder que quer realmente se posicionar como inspirador, ele não ignora desafios, muito pelo contrário, ele encara desafios, ele encara a realidade, mas ele é o primeiro a estender a mão e a propor a construção de uma saída para esse tipo de situação. Uma liderança como essa, inspiradora, ela impacta positivamente no ambiente. Ela cria um ambiente genuíno e pronto para qualquer desafio. Ela cria um ambiente de segurança psicológica, onde as pessoas têm vontade, de fato, de trabalhar. É nesse momento que as pessoas percebem o quanto você, líder, se importa com elas. Mais uma vez, eu recomendo para você, leia o meu último livro, Ninguém Se Importa, até saber o quanto você se importa, para que você tenha ali um roteiro claro de saber como se comportar e, na verdade, como construir um modelo de liderança que seja baseado na inspiração. Está aqui, olha, pela editora Citadel, Ninguém Se Importa, até saber o quanto você, líder, se importa. Essa responsabilidade é sua e de mais ninguém. Uma liderança inspiradora gera engajamento, gera confiança, gera aprendizado contínuo, gera segurança psicológica. Já a positividade tóxica, a partir dos exemplos que eu mesmo trouxe para você aqui nesse episódio, gera frustração, gera desmotivação, gera isolamento emocional, corrói a credibilidade do líder e corrói
o sentimento de pertencimento das pessoas a um time e a um grupo. Esse time vai se desfacelando, as pessoas vão cuidando dos seus interesses individuais e ninguém está mais preocupado com aquilo que é importante para o coletivo como um todo. Então, não pratique o pensamento positivo forçado. Tenha uma postura realista, uma postura empática e um comportamento proativo, para que você possa, de fato, inspirar, engajar e motivar as suas pessoas de forma adequada, de forma que elas percebam que você está ali construindo algo que faça sentido para elas, para você e para todo o grupo. Eu quero, ainda antes de encerrar esse episódio, eu quero deixar uma reflexão para a sua semana. Nós estamos aqui mais uma segunda-feira trazendo uma dose de inspiração e eu quero lembrar para você que esse podcast é apresentado pela Croma. E na Croma você tem diversos programas de desenvolvimento que podem te ajudar a aprimorar a sua capacidade de liderança e inspiração. Liderança por inspiração não é esconder as dificuldades e nem mesmo fugir delas. Liderança por inspiração é ajudar as pessoas a enfrentar com coragem e propósito. Essa inspiração, ela vem da sua autenticidade. Então, talvez o primeiro passo que você possa dar nessa semana, de maneira bem prática, seja observar a forma como você se comunica com os outros. Você está realmente escutando aquilo que você está falando? Você está realmente escutando genuinamente aquilo que as pessoas com quem você trabalha, com quem você lida, com quem você convive, estão te dizendo? Você tem reconhecido os desafios e ajudado, estendido a mão na busca por soluções verdadeiras? Ou você está tentando oferecer uma resposta rápida para se livrar da situação e do problema e oferecendo uma dose vazia de um otimismo que não leva a lugar nenhum? Faça essa reflexão verdadeira, genuína, e veja como sua postura vai poder transformar tudo aquilo que está no seu redor. Eu quero agradecer por você me acompanhar mais uma vez. Se você ainda não está seguindo o InspiraCast no YouTube ou no Spotify, faça isso agora mesmo. Segue o canal, segue o podcast, para que você possa receber uma notificação todas as semanas de um episódio novo. Eu espero que essa reflexão tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre o quanto a inspiração faz sentido na nossa vida. E se esse conteúdo está te ajudando, compartilha com seus amigos, com seus colegas, ajude mais pessoas a também receber uma dose inspiracional toda segunda-feira e colher os benefícios desse conteúdo, dessa reflexão. Lembre-se bem, liderança transforma para que os resultados possam, portanto, nos inspirar. Nós nos vemos na próxima segunda-feira. Um grande abraço, foi uma alegria estar aqui com você.